Uma boa noite a todos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós gostaríamos nesse instante de estar refletindo na palavra do nosso Deus, e eu gostaria de poder fazer uma pergunta para você nesse instante, para que nós pudéssemos estar refletindo. Durante esse período de pandemia, esse período de isolamento social, você tem reservado um tempo para pensar um pouco sobre você, sobre os seus sentimentos, suas emoções, sua relação com Deus, isto é, você mesmo? É sobre isso que nós vamos estar conversando aqui, né, a partir desse momento. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 18, versículo 2, e Salmo 27, versículo 1. A palavra de Deus nos diz o seguinte: O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Pergunto, como anda a sua fé? Você é do tipo que fica maravilhado quando lê os milagres de Jesus, as curas maravilhosas que ele fez e continua fazendo? Você também é do tipo que quando lê ou escuta um testemunho do poder de Deus, fica todo arrepiado, se emociona e até parece que sua fé aumenta? Mas quando surge um problema na sua vida, que você fica totalmente tomado por ele, e fica impotente, isto é, sem forças, sem recursos, e até mesmo sem direção humana, em quem você confia? A palavra de Deus nos diz lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 26, que Jesus estava ali, dentro de um barco, dormindo, e daqui a pouco começa aquela tempestade, e os discípulos o acordam, e o acordam de tal maneira que ele olha para eles e diz: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês têm tão pouca fé? O fato, prezados irmãos, é que todos nós estamos sujeitos a ter uma fé inoperante, uma fé morta. Caso não tenhamos atitudes que cultivem uma fé viva, operante e fervorosa, pode ter certeza que a nossa fé, ela vai falhar. Lucas 18, versículo 8 nos diz: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Olha só, é uma pergunta que está sendo feita a mim, a você. E é por isso que inicialmente, nesta mensagem, eu quis conduzir, estou querendo conduzir você, mais uma vez, a uma reflexão de ordem pessoal, a pensar um pouco mais sobre você, a sua relação com Deus. Como anda realmente a sua fé? Tiago também falou de uma fé morta, aquela fé que não tem frutos. Olha só o que nos diz Tiago 2:26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então vamos identificar alguns comportamentos que podem alimentar o assassinato da fé. Existem comportamentos nossos que ajudam, ou melhor, que são assassinos da fé. Primeiro é a questão da dúvida, isto é, da incerteza em confirmar entre uma coisa e outra, entre um fato e outro. A dúvida tanto é boa quanto ela é ruim. Ela é amarga
mas também pode ser doce. É amarga quando abala as estruturas que estavam fincadas lá dentro de nós, isto é, conceitos e comportamentos que precisam ser questionados para ser mudados. Então, ela se torna amarga, porque nós precisamos e vamos precisar nos aprofundarmos um pouco mais e ficarmos realmente assim abertos a uma reflexão de ordem mais profunda sobre o nosso pensamento, nossos conceitos, enfim, nossas posições. Também a dúvida ela pode ser doce quando se abre espaço para possibilidades de mudanças. Quando a dúvida ela gera dentro de nós a condição de nós abrirmos espaços para poder mudarmos, sim, nesse momento ela passa realmente assim ser doce. Prezados irmãos, quando Jesus morreu, muitos dos discípulos ficaram com muitas dúvidas, mas muitas mesmo, não foram poucas. Mas logo após a sua ressurreição, Jesus, ao encontrá-los, ele esclareceu e fortaleceu a fé de cada um deles. Olha o que nos diz o texto bíblico. Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Está lá registrado em Lucas capítulo 24, versículo 45. Jesus ele não menosprezou as dúvidas de seus discípulos, pelo contrário, antes fez questão de mostrar-lhes que as dúvidas só podem ser sanadas quando compreendemos a natureza dos fatos. Enquanto você não esmiuçar, enquanto você não vasculhar, enquanto você não parar para poder analisar todos os pontos da situação, enquanto você não fizer isto, você vai ter dúvidas, e muitas dúvidas mesmo. Então, outro elemento que é capaz de poder, assim, assassinar a fé, além da dúvida, é a mente desnutrida da palavra de Deus. Ouça bem o que nos diz Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. A fé, irmãos, é o alimento que nutre e fortalece o nosso espírito. Ela aproxima o homem de Deus, ela traz comunhão e paz com o Senhor Jesus Cristo. É a aceitação da doutrina revelada por Deus e a confiança na obra salvadora de Cristo Jesus. Portanto, se faz necessário nós termos essa compreensão que todos os ensinamentos de Jesus Cristo, eles são disciplina para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa vida, de um modo geral. E é desta forma que traz paz, comunhão com o Senhor. Olhe bem o que nos diz Tiago, capítulo 2, versículos 17 e 18. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Fé implica em ações. E se nós não nutrirmos a nossa mente com a palavra de Deus e automaticamente executando, colocando em prática a doutrina bíblica, obedecendo aos ensinamentos dele, como é que nós vamos realmente nutrir a nossa fé? É preciso também nós pararmos um pouco para poder refletir que a mente bem nutrida, ela precisa estar bem direcionada conosco mesmo, para que o nosso comportamento para com o outro possa inspirar confiança. Mas paramos um pouco para poder refletir sobre um outro elemento capaz de poder assassinar a fé.
É a confiança acima do necessário em si mesmo e nos homens. Olha o que nos diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. E tem elementos dentro de nós, tem elementos dentro da nossa convivência humana que podem estar nos ajudando a nutrir a nossa fé, mas como também a termos uma autoconfiança exacerbada, a estarmos nutrindo dentro de nós alguns elementos em termos de autoconfiança e autossuficiência que pode vir a nos impedir de estarmos em comunhão com Deus. Portanto, os 3 elementos que eu gostaria de discorrer nesse instante é a autoestima, a autoconfiança e a autossuficiência. Estes 3 parâmetros de medição da capacidade humana no enfrentamento dos desafios pode influir no sucesso ou no fracasso das pessoas. Muita gente vive perdendo as batalhas da vida por não saberem trabalhar esses elementos. Olhe só o que é autoestima. Autoestima é o valor que uma pessoa atribui a si próprio. A Bíblia ensina que o homem bem-sucedido é aquele que mantém sua autoestima sempre em alta, como está escrito em Provérbios capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Isto é autoestima, prezados irmãos. E a autoestima ela tem uma inter-relação de ordem direta com a fé. A autoestima ela nos dá uma devida condição de, mesmo nos momentos mais difíceis, momentos de angústia, nós estarmos mostrando a fortaleza que existe em nós, que nos é concedida através do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, diz o Senhor. A palavra de Deus ainda nos diz que se nós estivermos realmente alimentando a nossa fé, a nossa relação, a nossa obediência ao Senhor, nós conseguiremos tudo aquilo que estiver no centro de sua vontade. Portanto, quando a ansiedade vem para tentar baixar o nível de nossa autoestima, precisamos exercer o nosso direito que está registrado em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Olhe bem o que nos diz a palavra de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A autoestima, prezados irmãos, é o fruto da fé e da confiança que temos em Deus. Mas veja só que o texto começa: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo devido ele vos exalte. Portanto, a autoestima, ela tem uma correlação de ordem direta com a fé. Então vamos ver a questão da autoconfiança, como está se propagando tanto hoje em dia, que a autoconfiança é o elemento fundamental para o indivíduo ter as coisas, para o indivíduo realmente assim superar toda e qualquer situação. Mas o que a palavra de Deus nos fala sobre a autoconfiança? A autoconfiança também está relacionada com o valor que uma pessoa atribui a si própria. Com a diferença que a autoconfiança está sempre em alta. Uma pessoa autoconfiante, ela é capaz de passar por cima de qualquer obstáculo, sem respeitar regras de ética ou disciplina. É o tipo que gosta de levar vantagem em tudo e sempre se acha superior aos outros. Biblicamente, a autoconfiança leva a pessoa a viver debaixo da maldição, debaixo de maldição. Como está escrito em Jeremias 48:10, observe bem. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço.
e aparta o seu coração do Senhor. Muitos se detêm apenas na primeira parte do texto. Note que a maldição aqui não é para quem confia no outro homem, mas para o que confia no seu próprio braço. É a autoconfiança que faz gigantes caírem diante de pequenos. Lá está lembrado? Foi assim que aconteceu. Golias se reportou a Davi, debochando, enquanto Davi disse para ele: eu vou contra ti em nome do Senhor. E o outro elemento é a autossuficiência. Esta é pior ainda do que a autoconfiança. A autossuficiência é o estado onde o homem dispõe de tudo o que precisa e parece não precisar de mais nada. Acontece quando a pessoa é tão poderosa, mas tão poderosa, que parece que não há desafio que não possa vencer. O problema do autossuficiente é que um dia ele começa a achar que se iguala a Deus, que é igual a Deus. Você está lembrado do filme Titanic, do fato que aconteceu? Disseram, afirmaram, nem Deus pode afundá-lo. E você sabe o resultado que foi. A Bíblia nos diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. Em João 11, 17 a 44, prezados irmãos, temos a narração de um dos maiores milagres que Jesus assim efetuou. Diante desse texto de João, nós nos deparamos com Jesus, um Jesus justo, poderoso, glorioso, e ao mesmo tempo encontramos um Jesus extremamente humano, a ponto de se comover e a ponto de chorar ao receber a notícia que seu amigo Lázaro já havia morrido há 4 dias. De repente, Jesus chega naquele local e pede que removam a pedra. Jesus chama em alta voz: Lázaro, vem para fora. Outro texto magnífico dentro da palavra de Deus. Mas um texto que nós precisamos não nos determos apenas na ressurreição ali de Lázaro, mas eu gostaria de poder sinalizar hoje para este ponto. Pessoal, remova a pedra. Marta, num primeiro momento, ela hesitou. Mas ele está morto, ele está fedendo. Ela não entendeu que para Lázaro sair dali de dentro, era preciso, prezados irmãos, tirar a pedra. E o que realmente aprendemos neste texto? Aprendemos que temos uma ou diversas pedras dentro de nós, que precisam ser retiradas para que Deus possa nos nutrir com sua vida. Toda intervenção de Deus na vida do ser humano requer parceria, coparticipação direta entre as partes. O homem entra com a fé, Deus entra com a ação. A intervenção divina não anula o esforço humano. E eu gostaria de retornar à pergunta inicial. Qual o tempo que você tem disponibilizado para você na sua relação com Deus? Qual o tempo que você tem disponibilizado para uma autorreflexão, uma autoanálise? Para você sentir e ver o quanto a sua fé está precisando ser nutrida. E quais são os elementos que são necessários, mas quais são os elementos que podem assassinar a sua fé? A dúvida, a mente desnutrida de Deus e automaticamente, irmãos, a confiança acima do necessário em si mesmo e nos homens.
Estamos aí diante de uma pandemia, onde você está vendo que a própria ciência, os homens, estão a todo momento estudando. Tem cientistas presos dentro dos laboratórios, querendo realmente encontrar uma substância capaz de poder eliminar este vírus. E ainda não encontrar. A pequenez humana, a impotência humana está diante de mim, está diante de você. E você, eu, precisamos também reconhecermos a nossa impotência. O quanto a nossa fé pode oscilar. Mas, se nós nos mantivermos nutrindo realmente a fé, tirando nossas dúvidas com a palavra de Deus, e não permitindo que esta autoconfiança exacerbada possa vir a destruir, a matar a nossa fé. Quando nós paramos para poder fazer esse tipo de reflexão, quando nós nos direcionamos conforme a palavra, eu tenho certeza absoluta, como sempre eu tenho falado, que esta pandemia não está realmente à altura do nosso Deus. Pelo contrário, ela está abaixo do nosso Deus. E outra coisa que eu quero repetir de uma forma muito enfática. Muitos dizem, vai passar, vai passar. Não vai passar. Está passando. Creia plenamente. Continue nutrindo sua fé. Deus continue nos abençoando. Amém, pastor. Deus lhe abençoe. Interessante que, quando o senhor estava falando isso aí, existem empresas de laboratórios mundiais oferecendo muito dinheiro para alguém encontrar a cura, e até agora não. Não é só por ter a cura, é por dinheiro e não conseguem, né? E um fato também interessante, né, que eu estava conversando com minha mãe aqui, que esse ano a gente ia ter a Olimpíada, que foi cancelado, no próximo ano. Ou seja, isso só aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com a Copa do Mundo, aqui não teve 2 anos seguidos. Então veja a grandiosidade desse problema, né? Mas Deus está vivo. Amém. Amém.